isso, pessoal? A esse conceito? Por mim tá de boa. De boa, né? Simplesinho. Ok, então vamos resolver os exercícios. A aula está sendo gravada, hoje é dia 19 de agosto, uma quarta-feira, primeira aula com o nono B, às 7h30 da manhã. Bom, vou puxar para minha lousa aqui, ó, que não vai caber ali. O exercício 1, exercício 1, página 29. O primeiro é a letra A. Deixa eu ver o que ele diz aqui pra gente. Ele me dá a equação, né? X ao quadrado menos 4x mais m igual a zero. É uma equação. Quem é o A, quem é o B e quem é o C? Vamos lá, povo. Quem é O A é 1, o B é menos 4 e o C? e o C é 1 também? É o M. Porque ele Tá. tem um número M que nós vamos ter que descobrir. Tá? Então, Não, oi. a Júlia pediu pra avisar que ela saiu porque tava travando e ela foi tentar resolver. Tá bom. Problemas da internet, sem problema. Ô Maitê, há uma evolução aqui no pensamento da equação do segundo grau, tá? A gente aprendeu sempre a calcular ali o delta e tal com números conhecidos. Aqui, o termo independente C, ele colocou como sendo um número m, uma variável m. E aí nós vamos ter que fazer algumas análises para descobrir que tipo de número pode entrar ali no lugar de m para satisfazer a condição do problema, né? Então, no item A, ele quer que essa equação que nós vamos descobrir, ela tenha, as raízes sejam reais e distintas, ou seja, duas raízes distintas, ok? Por quê? Dependendo do valor de m, eu posso ter o delta maior do que zero, e aí eu terei duas raízes distintas. Ou eu posso ter o resultado para o delta igual a zero, aí eu teria apenas uma raiz. Ou eu posso ter o delta menor do que zero, e aí eu não tenho solução. Então, tudo depende de que valor eu vou colocar para aquela letra m ali, para aquele coeficiente. Então, essa é a ideia, né? Como ele quer duas raízes distintas, eu preciso que o resultado de delta seja maior do que zero. Tá? É esse o objetivo nosso. Então, vamos calcular um valor para m, onde o resultado de delta seja maior do que zero. Delta igual a b quadrado menos 4ac. Delta igual menos 4, aí número negativo, coloco dentro do parênteses, ao quadrado. Ok? Menos 4 vezes A, 4 vezes 1. Vezes C. O C vale M, então vezes M. Ok? Delta igual menos 4 ao quadrado, 16. Menos 4m. Ok? Menos 4 vezes 1 vezes m é menos 4m. Então, eu sei que delta vale 16 menos 4m. E esse m é o valor que importa, que eu tenho que descobrir. E eu preciso, então, que esse resultado aqui de 16 menos 4m seja maior do que zero. Maior do que zero. Então, eu tenho 16 menos 4m maior do que zero. Deu para entender? Até aqui?
Sim. Beleza. Pessoal, dá um grito aí, qualquer coisa. Vamos. Se a gente tivesse presencial. Ronaldo, você fez o delta agora, né? Para descobrir o delta. O delta. Aí para você. Não? Sim, o delta. Ah, tá. Aí para você descobrir o M, vai fazer todo o processo? Não, não, não. O processo lá, ó, era para achar o x, né? X igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Esse m aqui não tem nada a ver com essa fórmula aqui, ó. Essa fórmula aqui é para achar o x. Tá bom? Ah, então vai fazer mais coisa diferente. É aquilo que a gente viu ontem, tá? O objetivo nosso é que o delta seja, aqui no caso, maior do que zero. Por quê? Porque eu não quero achar o valor de x, na verdade. Nesse problema que nós estamos aqui, não me interessa o valor de x. Eu quero apenas garantir que eu construa uma equação do segundo grau onde tenha dois resultados, duas raízes diferentes. É isso que ele quer. Quais são essas raízes? Não interessa por enquanto, né, para o problema. Ele só quer que eu construa uma equação onde eu tenha duas raízes distintas. E para eu ter duas raízes distintas, eu preciso que o delta seja maior que zero. Tá? Então, o que eu fiz aqui? X ao quadrado menos 4x mais m igual a zero. A igual a 1, B igual a menos 4 e o C é o que eu tenho que descobrir, né? Para poder ter a resposta que ele quer no problema. Então, eu vou calcular o delta lá. Delta igual a B quadrado menos 4AC. Cheguei no resultado ali de 16 menos 4M. Agora, esse valor de delta, então, que é 16 menos 4M, precisa ser maior do que zero. Gente, um raciocínio vai levando ao outro. Uma coisa vai levando a outra, né? Caldo, desculpa pelo atraso. Tudo bem, sem problema. Então, eu preciso garantir, então, que o meu delta seja maior do que zero. Então, o delta meu vale 16 menos 4m. E eu quero que ele seja maior do que zero, cair numa inequação, né? Uma inequação aqui, do primeiro grau. Vou isolar para achar o valor de m. Menos 4m maior que menos 16. Né? Tirei o 16 dali. E agora, o que eu faço aqui? Quem lembra? Faço menos 4 dividindo? Passo menos 4 dividindo. Mas quando ele passa dividindo, como ele é um número negativo, na verdade, a gente na inequação multiplica por menos 1 aqui, né? Multiplica aqui por menos 1 para ficar positivo. Se eu multiplicar por menos 1 de um lado, eu multiplico por menos 1 do outro. Né? Tudo que eu faço de um lado da equação, eu faço do outro também. Aí eu fico com 4m. O sinal aqui, ó, da desigualdade, que era maior, ele inverte quando eu multiplico. Menor do que 16. Ok? Lembram disso? De inequação? Quando eu tenho um número negativo ali e eu multiplico por menos 1, eu tenho que inverter o sinal da desigualdade. Sim? Vamos lá. M menor do que 16 sobre 4. M menor do que 4. Eu cheguei que, então, o valor de M precisa ser menor do que 4. Gente, é muito importante que, assim, às vezes vocês podem ter dificuldade com o desenvolvimento do cálculo, mas não pode ter dificuldade para entender o que o problema está querendo. E isso é importante, porque se você não entende o que o problema está querendo, aí vai ficar difícil de você conseguir desenvolver depois as habilidades com cálculo, tá? Uma coisa de cada vez. Deu para entender o que está acontecendo aqui? O porquê que eu achei o valor de M menor do que 4?
Se eu tiver m igual a 5, satisfaz o meu problema? Não. Não, né? Porque o meu problema aqui é uma solução de duas raízes distintas para a minha equação. Duas raízes distintas para a minha equação. Para que eu tenha duas raízes distintas para a minha equação, eu preciso que aquele termo independente, o m, né, que é a variável c ali, seja menor do que 4. Gente, vamos estudar um pouquinho aí. A gente já trabalhou isso ontem. Delta já é uma coisa que a gente vem trabalhando há uma semana e meia, 2 semanas. Então, precisa ter uma dedicação aí com os cálculos, tá? Por quê? Porque vejam que isso aqui está avançando, né? O pensamento algébrico aqui nos problemas, eles estão avançando. E aí, se você não sabe calcular o delta e o que acontece quando eu acho um valor de delta, aí você vai se perdendo cada vez mais, tá bom? Então vamos lá. Delta maior que zero, tenho duas raízes. Delta igual a zero, tenho uma raiz. Delta menor do que zero, não tenho raiz. Aí ele me deu uma equação, x ao quadrado menos 4x mais m. O m é um valor desconhecido. Então eu preciso achar valores para m onde eu tenha duas raízes distintas. E eu achei m menor do que 4. Qualquer valor menor do que 4, eu garanto que a minha equação tem duas soluções. Ok? Vamos ver o item B agora. Eu tenho essa mesma equação. Só que agora, nessa mesma equação, no item B, ele quer o seguinte, que as raízes sejam iguais. Para que as raízes sejam iguais, o que tem que acontecer com o delta? O que acontece com o delta para que as raízes sejam iguais? Ser igual a zero? Igual a zero. Isso, é isso, gente. Muito bem. O delta precisa ser igual a zero. Perfeito. O meu delta nessa equação é 16 menos 4m. Então, o meu delta é isso. Como eu quero que ele seja igual a zero, eu pego 16 menos 4m e agora eu quero que seja igual a zero. Ó. Delta igual a zero. Simples, né? Perfeito. Vamos calcular aqui, ó. Menos 4m igual a menos 16. M igual a menos 16 dividido por menos 4. Veja que na igualdade eu não preciso me preocupar com aquela troca, né? Na inequação eu invertia o sinal da desigualdade lá, né? Era maior, virou menor e tal. Na igualdade não muda nada, né? Porque igual é igual. M igual menos 16 dividido por menos 4, 4 positivo. Então, olha que nós já conseguimos chegar aqui. Se eu quero duas raízes, o delta tinha que ser menor do que 4. Se eu quero uma única raiz, o delta é o m, né? É igual a 4. Vou voltar. Se eu quisesse duas raízes distintas, o m menor do que 4. Para uma única raiz, m igual a 4. Aí a minha equaçãozinha ficaria lá, né? X ao quadrado menos 4x mais 4 igual a zero. Se você calcular o delta aqui, o delta será igual a zero. Tá bom? E aí você tem uma única raiz. Beleza. No item C,
Ele quer que as raízes não sejam reais. Quer que as raízes não sejam reais. Para que as raízes não sejam reais, o que acontece com o delta? Delta precisa ser menor que 0. Raízes não sejam reais. O delta precisa ser menor que 0. Menor que 0. O meu delta é 16 menos 4m. Então, eu tenho 16 menos 4m menor do que 0. Menor do que 0. Menos 4m menor do que menos 16. Aqui na desigualdade, na inequação, eu preciso, como eu tenho negativo aqui, ó, eu multiplico por menos 1 para ficar positivo. Ao multiplicar por menos 1, eu inverto o sinal da desigualdade. Era menor, ficou maior, tá bom? Agora sim eu isolo m. m maior do que 16 sobre 4, m maior do que 4. Então veja, chegamos já a 3 conclusões, né? Se o m for menor do que 4, eu tenho delta maior do que 0. Então eu tenho duas raízes. Se o m for igual a 0, for igual a 4, eu tenho delta igual a 0. E, consequentemente, eu tenho uma única solução. Agora, se o m for maior do que 4, aí eu tenho delta menor do que 0 e não tenho solução para a minha equação. Um exemplo de equação sem solução, né? Nos reais. Minha equaçãozinha ali, x² menos 4x, e no lugar de m eu coloco o número 5. m, então, maior do que 4. Consequentemente, eu não terei solução para essa equação aqui. Beleza? E o item D? Ele quer que valores para o m, para os quais as raízes sejam reais. O que tem que acontecer? As raízes sejam reais. O que acontece com o delta? Igual a 0? Igual a 0, elas são reais. Muito bem. E se for maior do que 0? Elas são reais também. São reais também. Então, o delta, agora, ó, ele pode ser maior ou igual. Maior ou igual. Né? A gente até sabe qual vai ser a resposta nossa. Vamos lá. O meu delta é 16 menos 4m. E eu quero que ele seja maior ou igual a 0. Menos 4m maior ou igual a menos 16. Maior ou igual a menos 16. De novo, na desigualdade, eu não posso ficar com esse termo aqui negativo. Então, eu multiplico por menos 1. E multiplico por menos 1 aqui. Vai ficar 4m, aí inverte a desigualdade. Menor ou igual a 16. m menor ou igual a 16 sobre 4. m menor ou igual a 4. A gente já tinha calculado individualmente, né, no item A e B. A gente já sabia lá, se eu tiver o m igual a 4, o meu delta fica igual a 0. E aí eu tenho uma solução real. No item A, nós chegamos que m menor do que 4. E aí o delta, então, é maior do que 0 e eu tenho duas soluções. Então, veja,
Se eu tenho m menor ou igual a 4, eu garanto que soluções reais, né, existentes para a equação do segundo grau, fornecida para a gente ali. Deu para entender, gente? Um pouquinho da ideia? Sofia, eu já vi que entendeu. Deu para entender bem. Sim. Sofia, eu já Deu vi que sim. entendeu. O Arthur também. A Júlia, eu sei que sim. Maitê, Agora eu acho que eu entendi, Ronaldo. devagarzinho, né? Os exercícios a gente vai conversando. Vamos. Ontem eu cheguei a fazer o exercício 2 inteiro, A, B, C e D, ou não? Com vocês. Cheguei a fazer todos ali? O 2? Isso. Eu acho que eu cheguei a fazer o A e o B, não foi? Acho que faz, tipo assim, você falou a resposta, mas fazer, acho que o C e o D não. C e o D não, né? Acho que ele ficou de tarefa. Então, é o exercício C aqui, ó. X ao quadrado mais 10x mais 25 igual a zero. Esse é padrão. Esse não tem segredo, né? Vamos lá. A, quanto vale A? Quanto vale B? Quanto vale C? A é 1, B é 10 10 e e 25. 25. perfeito. Formulinha sempre forneço ela para vocês, mas aos poucos vocês vão conseguindo gravar aí automaticamente. Não precisam se preocupar com isso aqui, não. B ao quadrado menos 4AC. Delta igual, o B é 10. Como é positivo, está mamão, 10 ao quadrado. Menos 4, que multiplica A. A é 1 e B e C é 25, né? Então, 4 que multiplica A, que multiplica C. Delta, 100 menos 4 vezes 25, 100 também, né? Tem. Perfeito. Aí chegamos em delta igual a zero. A pergunta dele é, quantas raízes, né, eu terei? Quantas raízes eu tenho aqui? Se eu continuasse a resolução, quantas raízes eu teria? O que acontece quando delta é igual a zero? Só tem uma solução. Só uma solução. Então, essa é a pergunta do problema. Ele não está pedindo para vocês quais são as raízes da equação. Ele só quer saber quantas raízes você tem. Se o delta é igual a zero, eu terei uma raiz real entre os números reais. Tranquilo? Letra D. Letra D. 2, letra D. 2x quadrado mais 3x menos 5 igual a zero. O A é igual a 2, o B é igual a 3 e o C é igual a menos 5. Padrão, já forneceu os três valores ali, não tem segredo. Pega a formulinha do delta, B quadrado menos 4AC. Delta igual. O B vale 3. 3 ao quadrado. Eu acho que eu vou passar um trabalho hoje, que eu vou passar mais um. 3 ao quadrado. Menos 4 vezes A. 4 vezes 2. Vezes C. Agora o que eu sempre digo, ó, número negativo, põe dentro do parênteses. Para destacar ali que você tem que se preocupar com o sinal. Tá? Então, olha lá. Delta é igual a 3 ao quadrado, 9.
Muito simples, né? Agora eu tenho uma multiplicação de 3 fatores ali e eu tenho 2 sinais negativos. 2 sinais negativos numa multiplicação, ele fica positivo, né? Menos com menos, mais. 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 5, 40. Delta igual a 49. Delta deu maior do que zero, né? Deu um número positivo, 49. Não me interessa nesse exercício qual é o valor de x, né? A resolução delas. Só me interessa o quê? Saber quantas raízes eu tenho, se eu continuasse. Quantas raízes eu tenho aqui? Quantas raízes? Duas? 2. Delta maior que zero, eu tenho 2 raízes, né? 2 soluções. Entendeu? Então, olha só, no exercício C, o delta tinha sido igual a zero. Com o delta igual a zero, eu tenho uma única raiz. Com o delta maior do que zero, eu tenho 2 raízes. Então, 2 soluções ou 2 raízes reais. Beleza? Bom, encerramos esse exercício. Eu vou retomar um pouquinho com vocês essa mesma ideia aqui para frisar um pouco para vocês um pouco melhor, tá? O porquê. Vamos lá, foi a aula teórica de ontem, a gente vai retomar um pouquinho. Olha só, na página 28 tem uma janelinha em roxo ali, ó. Na página 28, está aqui na minha tela. Nossa, quanta mensagem chegando. Olha só. Delta maior do que zero. Eu tenho aqui 2 soluções, 2 raízes para aquela equação. Então, se eu achei um delta maior do que zero, eu tenho 2 soluções. Por quê? Porque na hora que eu for tirar a formulinha, ó, x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Como o meu delta é positivo, como o meu delta aqui é positivo, eu tenho a raiz dele. Eu consigo calcular essa raiz, seja ela qual for. Então, eu vou ter para o x1 um resultado com mais raiz de delta e um x2 com o menos raiz de delta. É isso que acontece quando o meu delta é positivo. Por isso que eu tenho 2 soluções, x1 e x2. Agora, o que acontece quando o delta é igual a zero? A minha formulinha, ó, continua sendo a mesma. Só que se delta é zero, a raiz quadrada de zero é zero. Então, tanto faz aquele mais ou menos antes do delta ali. Porque menos b mais zero vai dar menos b. E menos b menos zero continua dando menos b. Então, é por isso que eu tenho uma única solução. Porque delta é zero, então raiz de zero é zero. Tá? E delta menor do que zero? Se o delta é menor do que zero, eu não tenho como ter solução para a minha equação, porque eu não terei aqui como extrair a raiz desse delta. Né? Como que eu vou extrair a raiz quadrada de um número negativo? Tá? Por isso que eu não tenho solução. Não tenho solução. E é só isso que o material está querendo que vocês percebam. Se eu tenho 2, tenho uma ou não tenho solução, de acordo com os números que eu estou encontrando no problema. Tá? Matemática não é só calcular, é interpretação. É igual a língua portuguesa, né? Não é só formar palavras.
Você precisa interpretar o que você está escrevendo. Então, matemática é a mesma coisa. Mais importante do que os cálculos em si é a sua capacidade de perceber o que está acontecendo nos cálculos que você está fazendo, né? Isso é muito importante em todos os aspectos aí da vida e tudo mais. Pessoal, alguma dúvida na aula de hoje? Nenhuma. Por mim tá tranquilo. Qualquer coisa, fala, a gente tem uns minutinhos, dá para retomar aqui um pouquinho. Falei bastante hoje, né? Estou meio acelerado. Mas foi de boa, né? Resolvemos alguns exercícios. Bom, então beleza. Encerramos por aqui. Boa aula para vocês aí. A gente retorna, acho que depois do intervalo. Isso. Falou, pessoal. Até. Tchau, Ronaldo. Tchau, Ronaldo. Obrigada. Falou. Tchau, Ronaldo. Tchau, tchau.